criando uma nova realidade, tá? Eu vou ler um texto da palavra, está lá em Josué capítulo 1, os versos de 1 até o verso 9. Eu queria que você abrisse na tua Bíblia para você escrever. Não é pecado escrever na Bíblia não, viu? Um dia alguém perguntou para mim se era pecado escrever na Bíblia. Eu falei, não, irmão, arrisca a Bíblia aí, tá? Os princípios, alguma coisa. Então, se você não trouxe um papel para anotar, anota na Bíblia mesmo. Anota na capa, anota, enfim, vai escrevendo por aí. E nós vamos colocar o texto aqui na frente também, que eu vou ler na versão da NVI. Então, quem tem outras versões, aí você acompanha aqui na frente. É o mesmo texto, às vezes uma palavra ou outra que é diferente. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, ao meu povo. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Olha o que ele diz aqui, a última frase: seja forte e corajoso. Vamos ler todos juntos? Olha aqui para frente. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus diz assim para você: não apavore, nem desanime. O que estava acontecendo, irmãos, ali naquela realidade, na história aonde foi construído esse texto? O que estava acontecendo era o seguinte: o povo de Deus tinha saído do Egito e estava indo para a terra prometida. Havia um lugar que Deus havia prometido, havia um sonho no coração daquele povo. Só que de repente o cenário todo mudou e ficou muito adverso. Porque Moisés, que era o líder do povo, aquele que recebeu a visão de Deus, aquele que recebeu a missão de Deus de conduzir o povo, Moisés tinha morrido. Moisés não estava mais com o povo. E agora, aquele povo que estava com um sonho, um plano, estava em crise. Alguns estavam desanimados, alguns estavam apavorados, alguns estavam com medo. Alguns já não acreditavam mais que era possível que aquilo que Deus havia prometido acontecesse. Eles estavam precisando de que fosse criada uma nova realidade. E quando nós precisamos que seja criado na nossa vida uma nova realidade, Deus aparece na nossa história. Quando você precisa que algo novo aconteça, Deus surge na tua história. E é Deus que faz coisas novas na nossa vida. Tem dois textos da Bíblia que nos deixam muito claro isso. Tem um que diz assim, que Deus faz novas todas as coisas. Tem um outro texto que diz assim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tem um outro texto que eu lembrei agora. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando nós precisamos de que uma nova realidade seja construída na nossa vida, Deus fala conosco. Deus chama a nossa atenção. Deus vem ao nosso encontro. Deus vem para nos tocar, para nos impactar, para nos transformar.
Irmãos, aqui há duas coisas que são extraordinárias, que estão nesse texto. A primeira é o que Deus pede. Deus, ele fala para Josué: eu preciso de atitudes suas. Como que nós vamos criar uma nova realidade? Vamos imaginar, e aqui tem muita gente que está precisando que seja criada uma nova realidade na sua vida. Então você diz: Deus, eu quero criar uma nova realidade na minha vida. Deus diz: tudo bem, eu sou teu parceiro. Só que nós vamos fazer o seguinte: existem algumas atitudes que são minhas, e existem algumas atitudes que são tuas. Eu vou falar para você o que você precisa fazer, e eu vou falar para você o que eu vou fazer. E esse texto, ele trata justamente desses princípios, dessas atitudes que nós precisamos ter para ver o novo acontecer na nossa vida. Esse texto fala também das atitudes que Deus tem para conosco, que fazem com que o novo se torne uma realidade na nossa vida. Então vamos lá. Como que eu e você criamos uma nova realidade? A primeira atitude que Deus pediu para Josué e que Deus pede para que todos nós tenhamos é esta: a sensibilidade para ouvir Deus. O texto começa com Deus falando. No meio de tantas vozes, Deus está querendo falar com você. No meio de tantas vozes, Deus está querendo chamar tua atenção. O problema, irmãos, é que às vezes nós estamos ouvindo tantas coisas que nós não conseguimos ouvir Deus. Há tanta turbulência na nossa vida, há tantos sons diferentes, há tantos gritos que nós não conseguimos ver o que Deus está querendo nos falar, o que Deus está querendo nos dizer. Olha aqui para mim. Às vezes as pessoas estão falando, e falando, e falando, e falando. As circunstâncias às vezes estão falando, estão gritando aos nossos ouvidos. As dificuldades, os profetas do inimigo, os sacerdotes do inimigo estão gritando aos nossos ouvidos e nós não conseguimos ouvir Deus. Toda nova realidade começa quando nós nos dispomos a ouvir Deus. Quando você diz assim: Deus, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. É por isso que lá em Mateus capítulo 6, Jesus diz: olha, quando você for orar, falar com seu pai, querer ouvir o seu pai que está em secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E em secreto, busque a presença do teu pai. E você fala com ele, ele fala com você e você ouve. Às vezes nós precisamos ter esse retiro para ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus falar. Irmãos, quanta besteira a gente não evitaria se nós ouvíssemos Deus. Se nós parássemos para ouvir Deus. O que Deus de fato está falando para nós não é o que eu quero ouvir. Não é fazer uma autossabotagem de transformar toda a palavra de Deus e toda a ação de Deus e toda a realidade à minha volta em coisas daquilo que eu quero. Sabe esse negócio de fazer uma autossabotagem? Deus está dizendo que não, mas eu faço de alguma forma que não, parece que Deus está dizendo que não. Ter sensibilidade para ouvir Deus. Você cria uma nova realidade a partir da sensibilidade de ouvir o que Deus está querendo falar com você. E Deus é tremendo, irmãos. Deus fala através de conversas. Deus já falou comigo através de uma conversa com o Ney, através de uma conversa com a Patrícia, com a dona Cristina. Deus já falou comigo. Deus fala conosco através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É Deus falando conosco através da criação. Deus fala conosco através das dificuldades, através das lutas. Deus fala conosco.
Quer que seja criada uma nova realidade na sua vida? Quer que esse ano, 2016, algo novo aconteça na tua vida? Está cansado do velho? Tenha sensibilidade de ouvir Deus. No meio de tantas vozes, ouvir Deus. Segunda atitude que esse texto mostra, que é o que Deus espera de mim e de você. Zere o teu passado. Zere o passado, irmão. Liberte-se de tudo aquilo que te infantiliza. As pessoas que vencem são aquelas que decidiram virar a página. Chega de amarras, chega de prisão do passado. Chega de ficar preso a coisas, a circunstâncias, a pessoas do teu passado. Olha para frente, irmão. Está na hora de se libertar das coisas que te infantilizam. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu me portava como menino, eu fazia as coisas de menino, agora eu já não sou mais menino. Nós precisamos crescer. As circunstâncias do passado que nos prendem, eles nos infantilizam. Nós ficamos amarrados a passados que nos infantilizam, nós não crescemos naquela área. A tal ponto das pessoas nos admirarem em algumas circunstâncias da nossa vida, mas ficarem indecisas com respeito a atitudes que nós temos que são infantis. E atitudes infantis porque um passado mal construído, mal resolvido. Nós precisamos, irmãos, zerar o nosso passado. Sabe o que Deus disse para Josué? Olha, Josué, eu vou te dizer uma coisa. Moisés morreu. Acabou. Ah, mas Moisés era um grande líder. Moisés morreu. Ah, mas Moisés não vai ser... Moisés morreu, cara. Às vezes nós ficamos presos a grandes oportunidades que perdemos, a grandes momentos da vida que ficaram para trás, a erros que cometemos, a coisas que ficaram para trás, e nós ficamos lamentando o passado, alimentando o passado. Zere o teu passado. É como se você tivesse, a tua vida fosse um cesto, um vaso. E esse vaso está cheio de passado. E você diz: Deus, eu queria que o Senhor criasse algo novo. E Deus diz: olha, para criar algo novo, eu preciso que você tire o velho. Eu falei esses dias aqui na igreja, eu sou casado, vai fazer 11 anos. E nós somos casados não é tanto tempo, mas... ano passado a gente foi fazer umas coisas em casa ali, tal, umas ajeitadas. Quanta coisa velha, quanta coisa que a gente não utiliza, que a gente vai acumulando. E o que a gente vai acumulando na vida da gente? E o que a gente vai acumulando no coração da gente? E o que a gente vai acumulando no casamento da gente? E o que a gente vai acumulando dentro da casa da gente? Serve o teu passado. Resolva essa questão da sua vida. Tem pessoas que parecem um gravador. Você está conversando com a pessoa o tempo todo, ela está repetindo coisas do passado. Gravador, ainda está ouvindo músicas do Júlio Iglesias, como é que era? Julio Iglesias, se é daquele tempo, né? Você conhece bem, né? Que eu conta para não... eu ouvi falar que tinha um cantor que chamava Julio Iglesias, sei lá. E o cara está ouvindo ainda, né? Ainda está cantando o Gessé, né? Se um veleiro repousasse na palma da minha mão. Hã? Tá na hora do novo. Entendeu? Tá na hora da gente buscar algo novo na nossa vida. Você sabe gente que já conversou com pessoas que ele vai conversar com você, ele está falando do passado, está falando das coisas erradas, está falando do Z, está falando das... Sabe? O tempo todo falando. Não se liberta, não se renova, não tem conversa nova, não tem sonhos, não tem planos, não olha para frente. Está o tempo todo olhando passado, o tempo todo olhando para trás. Nada pode mudar o seu passado, isso é uma realidade. Mas você pode dar um novo significado para ele. O teu passado pode deixar de ser uma prisão, pode deixar de ser uma algema e pode se tornar uma mola propulsora para o teu futuro. Dê um novo significado para o teu passado. Desamarre-se de pessoas que estão te segurando. Às vezes a pessoa já morreu faz tempo, mas ela continua te segurando. Falei isso semana passada. Desamarre daquilo que está te segurando, das pessoas que estão te segurando. Olha para frente, olha para o que Deus tem para você, olha para o novo. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida.
Primeira atitude, tenha sensibilidade para ouvir Deus. Segunda atitude, zere o teu passado. Terceira atitude que Deus pede para você, aumente sua autoestima. Deixa de olhar para baixo, irmão. Vivendo que nem galinha dentro de um galinheiro, preso, comendo restos de comida que são jogadas para você. Às vezes a gente vive assim. Deus nos criou para sermos como águias, para olharmos para frente, para, caminharmos, para buscarmos coisas vivas. E a gente às vezes fica vivendo de coisas mortas, a gente às vezes fica vivendo dentro de um espaço que foi restrito. Levante a tua cabeça, levante os teus olhos, olha para frente. Ser cristão não é ser miserável, ser cristão não é ser pobre. Ser cristão não é ficar mendigando, ser cristão não é ficar andando, se humilhando para todo lado da vida. Ser cristão é levantar a tua cabeça e andar como um homem direito, como uma mulher direita. É procurar o melhor para a tua vida, é dedicar-se e se tornar um homem honrado e excelente aonde você está. Ser um instrumento da graça de Deus, ser uma pessoa que chama atenção pelo teu caráter, pela tua vida, pela maneira que você caminha. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer cuidar de você. Mas você precisa levantar a tua cabeça para seguir. Pastor, como que eu melhoro a minha estima? Pare de se ver como um coitado. Pastor, como que eu consigo parar de me ver como um coitado? Eu digo para você, olha aqui para mim, dê raiz para a árvore. Às vezes você olha uma árvore, a árvore está meio ali caidona. Mas sabe qual que é o problema? O problema está na raiz. Dê raiz para a árvore, busque conhecimento, aprofunde-se, valorize, comece a investir aqui dentro de você, invista dentro de você, invista no teu coração, na tua alma, faça as pazes com Deus, faça as pazes com você, faça as pazes com a vida, comece a buscar conhecer, vai aprender, vai procurar conhecer, vai procurar estudar, vai procurar se conhecer. Você vai descobrir dons e talentos extraordinários que há dentro do teu coração, dentro da tua vida. Olha o que diz o Salmo 139. O Paulo vai colocar ali para nós, a partir do verso 13 até o verso 18. Pode colocar para nós, Paulo. Olha só. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam como grãos de areia. Irmãos, esse texto aqui dos Salmos, ele revela duas coisas. Primeiro, que quando Deus te fez, Deus fez algo muito especial. Diz para quem está do seu lado, quando Deus te fez, Deus fez algo muito especial. Quando Deus te fez, Deus fez algo muito especial. Quando Deus te fez, Deus fez algo muito especial. Isso é uma verdade, irmão. Isso é uma verdade. Deus olha para a gente aqui na terra e diz, eu não sei como que Ele não gosta dele. Sabe, por que você não gosta de você? Isso é importante para Deus. Você é uma graça de Deus. Você é uma bênção de Deus. Você foi criado pelas mãos de Deus. E outra coisa, Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um plano, com um projeto para a tua vida. Creia nisso, irmão. Feliz é o homem e a mulher que crê nisso. Procure o conhecimento que vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E vai mudar toda a sua vida. Lembra desse povo de Deus aqui que nós estamos falando? Quando eles estavam andando com Moisés ainda, Moisés estava líder deles. E eles foram espiar a terra, ver a terra como é que era. E quando foi mandado 12, os 10 voltaram com uma visão muito pessimista. E 2 voltaram animados. Os 10 que voltaram pessimistas, eles falaram, olha, nós olhamos para aqueles gigantes e nós parecíamos gafanhotos perto daqueles gigantes. Olha, às vezes a forma da gente se olhar. Eu gosto muito, irmãos, da maneira que Davi se olhava. Presta atenção, olha aqui para mim. Como que os pais de Davi olhavam Davi? Como alguém que era inferior.
Ele era inferior aos seus irmãos, tanto que ele não foi nem escolhido. Quando o profeta foi na casa para escolher um rei na casa de Jessé, Jessé nem chamou Davi, deixou ele lá cuidando de ovelha. Por quê? Porque os pais não acreditavam em Davi. Os irmãos não acreditavam em Davi, os irmãos zombavam de Davi. Davi, você foi feito mesmo para ficar limpando cocô de ovelha, é só isso que você serve, só serve para limpar cocô de ovelha. Davi, ele não era reconhecido pelos seus pais, não era reconhecido pelos seus irmãos, não era reconhecido pelo povo. O povo olhava para Davi e falava, coitadinho, menininho, não tem força nenhuma. Não foi reconhecido pelo rei. O rei olhou para Davi e falou, você está perdido. E tem mais, o Davi não foi reconhecido nem pelo inimigo. Então os pais zombaram de Davi, os irmãos zombaram de Davi, o povo zombou de Davi, o rei zombou de Davi, o gigante, o inimigo zombou de Davi. Mas Davi sabia quem ele era. E este é o grande segredo para você criar uma nova realidade. Quando você sabe quem você é. E quando ele foi lutar com o gigante tentou falar um monte de coisa que ele... Ah, você é fraco, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Eu sou um servo de Deus. E eu fui ungido por Deus. E todo mundo que está aqui foi ungido por Deus. Você foi ungida por Deus. Você foi separado por Deus. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um projeto para você. Então, irmão, valorize. Valorize a sua vida. Tenha sensibilidade para ouvir Deus. Zere o teu passado. Aumente a sua autoestima. Gente, olha aqui para mim. Quarto, determine o que você quer. Gente, o que você quer? Isso é importante. O que você quer? Porque às vezes nós falamos, queremos tanta coisa, eu quero um mundo melhor. E Deus pergunta, o que é um mundo melhor? Ah, pastor, eu quero uma família melhor. Deus pergunta, meu irmão, o que é uma família melhor? Ah, pastor, eu quero uma vida financeira melhor. Deus, o que é uma vida financeira melhor? Diz o que é. Determina o que você quer, irmão. O que você quer de fato? Escreve num papel, coloca lá no espelho do teu banheiro, coloca quando você senta na cama, a parede ali, fica bem na frente. O que você quer que aconteça? Determina o que você quer, irmão. Porque às vezes nós queremos um monte de coisa, mas não queremos nada. Porque nós não sabemos o que nós queremos. Determine o que você quer, quais são os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. O que você quer que aconteça na tua vida. Escreve. Isso é importante demais. Tenha metas. Tenha objetivos na sua vida. Olha só. Algumas ideias para você. Primeiro, que filho de Deus você quer ser? Escreve. Que filho de Deus eu quero ser? Que tipo de filha de Deus eu quero ser? Estabelece. Que tipo de filha de Deus eu quero ser? Isso é importante. Segundo, que tipo de homem, de mulher eu quero ser? Que homem, que mulher eu quero ser? Eu devo olhar para a minha vida e definir que tipo de homem eu quero ser. Isso é importantíssimo, irmãos. Primeiro o meu relacionamento com Deus. Depois o meu relacionamento comigo mesmo. Que tipo de homem eu quero ser? E quando eu falo homem, eu estou falando eu, homem, filho de Deus. Eu, homem, esposo. Eu, homem, pai. Eu, homem, profissional. Que tipo de homem eu quero ser? Terceiro, que tipo de família eu quero ter? Você está contente com a maneira que a tua família está constituída? Que tipo de família você gostaria de ter? Você pode criar essa realidade. Mas para você criar essa realidade, irmão, olha aqui para mim, para você criar essa realidade, você precisa definir o que você quer. Que família eu quero? Como eu quero que seja a minha família? Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Mas quando você sabe, você designa aquilo na sua vida e você vai firme para o teu propósito. Quanto tempo você quer viver? Você quer viver 70 anos, 80 anos, 90 anos? Quantos anos você quer viver?
Porque, irmãos, essa é uma questão importante. Quantos anos você quer viver? E o que vem a seguir tem tudo a ver com isso. Com quantos anos você quer viver? Por quê? Que tipo de saúde você quer ter? Pode colocar outro. Isso. Era o saúde ali. Que tipo de saúde você quer ter? Porque, irmãos, não adianta nada você falar para mim que você quer viver 100 anos fumando e bebendo. Fumando e bebendo é melhor não viver 100 anos. Com maus relacionamentos é melhor não viver 100 anos. Você quer ter vida longa? Faça a tua vida ter sentido e ser um lugar gostoso de estar. São perguntas extremamente importantes que eu e você precisamos fazer. Qual o legado que você quer deixar para os teus filhos? Qual o legado que você quer deixar para a comunidade? Qual o legado que você quer deixar para o mundo? Uma outra, a última. Quanto dinheiro você quer ganhar? Tem gente que acha que ser cristão não falar em dinheiro não, pastor, porque cristão tem que ser pobre. Tem que ser pobre nada, irmão. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que procurar melhorar. E Deus quer te abençoar, Deus vai te prosperar. Na medida do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação. Determine, olha, o quanto que eu preciso para ter dignidade com a minha família, ter dignidade com os meus filhos, poder realizar os sonhos que eu tenho. Isso é importante. Eu oro a Deus para que essa igreja seja uma igreja com muita gente, com muito recurso. Porque é importante, irmão, nós vamos poder fazer ajudar um monte de gente. Pessoas que sejam abençoadas e prósperas e que tenham um coração em Deus. Que não sejam apegadas ao dinheiro, amarradas ao dinheiro, mas que usem o recurso que têm para abençoar o seu próximo, para compartilhar. Porque senão não vale a pena ter dinheiro. Eu oro a Deus para que Deus enriqueça pessoas que são disponíveis, abertas e que não ficam mendigando as coisas. Que abençoam, que cuidam do seu próximo, que têm amor pelo seu próximo. Quanto que você quer ganhar? Depois que você responde essas coisas, irmãos, muda muita coisa na sua vida. As coisas ficam muito mais claras. Fica muito mais fácil tomar decisões. Porque você sabe para onde você está querendo chegar. Aonde você está querendo ir com a sua vida. Está na hora, irmãos, olha aqui para mim, está na hora da gente encarar essas coisas. Porque senão a gente vai ficar vindo aqui na igreja e na hora da oração a gente vem e diz, Deus, muda a minha vida. E Deus diz, tá, mas como? Não, Deus, muda a minha vida. Deus diz, tá, vamos mudar a tua vida. Só que vamos colocar a agenda na mesa e vamos começar a escrever. Vamos começar a determinar aquilo que nós queremos e como nós queremos e aonde nós queremos chegar. Com a nossa vida e com a nossa história. Isso é importante. Você tem um valor estampado dentro de você, que somente você sabe qual é. Sabe, tem coisas que estão dentro de você, que você sabe o que é que você deseja. Irmão, eu não sei profundamente o que o Danilo e a Maritza sonham como família, mas eles têm um valor estampado na alma deles, um desejo no coração deles, e que pode se tornar uma realidade. Eles podem criar essa realidade, porque tem algo, um valor que está ali dentro deles, na área da vida deles, de família. Eu não sei qual que é, mas eles sabem. Tem algo dentro de você, irmão, que está queimando dentro da tua alma e que você precisa colocar isso para fora e colocar isso como um projeto de vida. Por isso que Deus falou para Josué, olha, seja forte e corajoso. Quando você define a sua meta, você percebe que pessoas e oportunidades extraordinárias começam a aparecer em seu caminho para ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. Eu lembro até de uma questão, olha só o que acontece. Vamos imaginar que você comprou um Fusca azul. Até então, você nunca viu um Fusca azul. Mas quando você compra um Fusca azul, você começa a ver Fusca azul na cidade. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Quando você começa a colocar no papel o que você quer, você começa a observar as oportunidades.
Coisas que passam batido quando você não tem uma meta, quando você não tem um propósito, um objetivo. Importantíssimo. Vamos lá. A quinta atitude que Deus pede. A quinta atitude, presta atenção. Entenda, planejamento e disciplina não são opcionais. Irmão, planejamento e disciplina não são opcionais. Uma coisa é você pegar um papel e primeiro você tem um sonho. Olha, eu tenho um sonho de ver Deus transformando minha família. Como? Aí você coloca aqui, isso. Tá, agora o que eu preciso? Preciso de um plano. Preciso de disciplina. Porque tem gente que tem um sonho bom. Gente, olha aqui para mim. Tem gente que tem sonho bom. Tem gente que estabelece ali, escreve o sonho e o plano que tem. Mas, irmãos, nós precisamos ter planejamento e disciplina. Planejar e ser disciplinado. E o outro princípio que Deus pede para Josué: seja uma pessoa que planeja e que é disciplinada. Então, planejamento e disciplina. Mas também Deus fala para ele: você precisa não só de planejamento e disciplina, você precisa de fazejamento. Porque às vezes a gente tem planejamento, mas a gente não tem fazejamento. Tá? Não leva essa palavra a sério. Porque essa palavra está entre aspas ali, que eu não sei se ela existe. Mas vamos lá. Uma coisa é ter planejamento, outra coisa é ter fazejamento. Porque às vezes o nosso plano é muito bonito, mas o plano, ele é apenas o plano. Ele se torna uma realidade a partir do momento que nós começamos a colocar em prática. E você precisa de fazejamento, mas você precisa de perseverança. Porque, irmão, na hora que você começar a fazer, aí você vai ver que o buraco é mais embaixo. Por que muita gente começa a coisa e nunca termina? Por quê, irmão? Porque quando você começa, o sonho é muito bonito. Mas a realidade, irmão, você tem que pegar a picareta e começar a tacar na pedra. Não é fácil, as portas se fecham na tua cara. Não é fácil, amigos se vão. Não é fácil, dificuldades que você não esperava aparecem. Não é fácil, você comete falhas, comete erro, você comete vacilos. Mas quando você está firme no teu propósito, quando você decidiu fazer, quando você se torna uma pessoa perseverante, quando você decide tomar uma posição na sua vida, é por isso que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Irmão, força e coragem não é Deus que dá, força e coragem nós tiramos da nossa própria vida. É uma atitude que nós temos. Deus diz: olha, seja forte. Às vezes a gente ora para Deus, não sei se você já orou, eu já orei assim. Já orou assim pedindo para Deus dar força para você? A gente ora e fala assim: Deus, me dá força. Deus diz: eu não dou força para você, seja forte. Deus, me dá coragem. Deus diz: eu não te dou coragem, seja corajoso. Seja forte e corajoso. Seja persistente, seja perseverante. Decida o que você quer na sua vida, pague o preço. As maiores pérolas estão mais fundo. Você quer alcançar as maiores pérolas? Mergulhe mais fundo. Mergulhe mais fundo. É assim que nós vamos dando valor para a nossa vida. É assim que nós vamos crescendo na nossa caminhada. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você precisa de fazejamento, você precisa de perseverança. Olha aqui para mim. Faça o que você tem que fazer. Faça o que é certo. Não faça para agradar os outros. A gente faz muita coisa para agradar os outros, não faz? A gente faz muita coisa para agradar os outros. Pare de fazer as coisas para agradar os outros. Faça o que é certo. Eu tenho dito aqui na igreja: funcionário ruim tem que ser mandado embora. Um dia um irmão da igreja que tinha conseguido um emprego numa empresa para um irmão, e o irmão estava dando trabalho. E aí ele veio muito sem jeito falar comigo: pastor. Eu falei: manda embora. Mas pastor, manda embora. Mas manda embora. Manda embora.
Nós temos que ser excelentes naquilo que nós fazemos. Não é costa larga não, irmão, porque você é de Jesus, agora todo mundo vai ter que aguentar você o resto da vida. Não, melhora. Nós temos que fazer as coisas porque as coisas são certas. Não para ficar agradando um e outro. Não faça as coisas porque a maioria está fazendo. Se você fizer o que a maioria está fazendo, você vai se tornar aquilo que a maioria é. Não faça as coisas, irmãos, porque é mais fácil. Tem gente que faz as coisas porque é mais fácil. Para de fazer coisa fácil, porque coisa fácil não dá valor à tua vida. Faça coisas difíceis. Faça coisas difíceis. As pessoas importantes na vida são aquelas que fazem aquilo que é difícil. Aquilo que ninguém quer fazer. Funcionário extraordinário é aquele que faz o que ninguém quer fazer. Faça o que ninguém quer fazer. Está todo mundo se esquivando. Vai e faz. Vai e faz. Faça o que ninguém quer fazer. Nós precisamos de fazejamento. Precisamos de perseverança na nossa vida. Não pare para ficar lamentando quando parar de ventar e o teu barco, a vela, ficar parado no meio do mar. Pega o teu remo e começa a remar. Começa a fazer a diferença na tua vida. Quando você compartilhar o seu sonho, prepare-se para ouvir críticas e palavras de desânimos de todo lado. Porque, irmãos, os profetas do Satanás estão por todo lugar. E quando você decide ser uma pessoa diferente, quando você decide fazer algo diferente, você vai encontrar um mundo de pessoas falando para você não ir. Tome a decisão de fazer a sua vida ser um caminho extraordinário. Rubem Alves dizia que a gente tem iniciativa. Iniciativa é essencial. Mas desde que ela seja seguida por acabativa, a gente precisa acabar aquilo que a gente começa. Tem um monte de gente que começa um monte de coisa, irmão, mas não acaba nada, nunca acaba nada. Nunca acaba nada. Eu encontrei colegas de ministério, e colegas de ministério que estavam com 7, 8 anos no ministério e já tinham passado por 5, 6 igrejas. E eles falaram: pastor Maurício, como que você adquiriu essa experiência pastoral? Eu falei: olha, a experiência pastoral você, olha aqui para mim, você alcança, sabe quando? Quando você não desiste, não muda de igreja a cada problema que acontece, você enfrenta. É isso que faz a gente crescer na vida. Não é ficar fugindo de problema, ficar fugindo de dificuldade, mas é a gente enfrentar as dificuldades, enfrentar as coisas. E para que isso aconteça, a gente precisa dos amigos, porque tem hora que é só os amigos que faz, os amigos seguram a gente, dizem: você não vai sair. Não, eu vou sair, eu vou desistir. Não vai desistir. Agarra e não deixa desistir. Você não vai desistir não, você é meu amigo, eu não vou deixar você desistir. Mas está muito difícil. Está difícil para você, está difícil para todo mundo. Vou te agarrar e não vou deixar você sair. Nós estamos juntos. Isso é ser comunidade. Isso é ser povo de Deus. 7ª atitude que Deus pede para Josué. Gente, mantenha o foco. E é essa mesmo, mantenha o foco. Mantenha o foco. Para isso é inegociável saber dizer não. Sabe como que a gente mantém o foco na vida? Dizendo não. E você vai precisar dizer não para as circunstâncias. Você vai precisar dizer não para pessoas. Você vai precisar dizer não para você. Para as suas bizarrices. Para esse amargo que está dentro do teu coração, que faz você tomar essas decisões estúpidas muitas vezes. Você vai precisar dizer não para você. Não para os teus desejos, não para as tuas vontades. Você precisa aprender a dizer não. Se você quer criar uma nova realidade, você precisa manter o foco. Você precisa aprender a dizer não. 8ª atitude que Deus pede para Josué: desperte a sua criatividade. Gente, não tenha medo de errar. Deus diz para Josué: olha, continua firme, se levanta, vai com o povo. E Josué deve ter ficado pensando no coração dele: mas será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu dou conta? Moisés que era bom, será que eu dou conta? E Deus diz: olha, vai meu filho, levanta e vai. Mas eu não sei como fazer. Vai filho, vai que eu vou te ajudando. E se você errar, daí você já sabe um jeito que não era para fazer. Mas faz. Sabe, nós precisamos, irmão, nós precisamos mudar a nossa vida tentando. Tem gente que está esperando, eu estou esperando o caminho certo aqui, claro. Irmão, o caminho vai ficando claro à medida que você vai caminhando. Gente, presta atenção, muitas coisas na nossa vida aconteceram
E a gente nem imaginava que era daquele jeito, mas nós fomos caminhando. Nós fomos entrando nas oportunidades que iam aparecendo na nossa vida, e isso foi nos levando a uma grande oportunidade que mudou a nossa vida. Uma das coisas que eu tenho percebido na vida de muitos homens, empreendedores e tudo, sabe o que acontece com esses caras? Quando eles começam fazendo um negócio. Eles começam fazendo alguma coisa. E depois eles estão fazendo, vai mudando, vai acertando, vai podando, vai alinhando, até chegar naquilo que tem que ser. Isso é criatividade, você ir usando dessa capacidade intelectual que Deus te deu para fazer a diferença e para fazer diferente. E por último, o último que eu quero dizer para você, olha aqui para mim. Busque a sua origem divina. Pessoas vencedoras têm uma conexão com uma força superior a si mesmo. Gente, esse princípio é fundamental e é essencial. Se você quer criar uma nova realidade, alie-se com Deus. Alie-se com Deus. Se una com Deus. Se junte com Deus. Busque a Deus, se coloque diante de Deus. Faça uma aliança com Deus. Porque, irmãos, quando Deus e você se juntam num projeto, irmão, não tem nada que possa impedir que isso deixe de acontecer, que isso não aconteça. Que faça com que isso não aconteça. Quando você coloca a tua vontade, e a tua vontade bate com a vontade de Deus, irmão, nada pode impedir. Nada pode impedir. Então busque a Deus, coloque diante de Deus. E aí nesse ponto entra as atitudes de Deus, que são os 4 P's de Deus, nesse texto. E é muito interessante. As 4 atitudes de Deus. Deus diz, olha, eu espero de você essas atitudes. E agora eu vou dizer para você quais são as minhas atitudes. Quais que são as atitudes de Deus, irmãos? Primeiro, sabe o que Deus diz para Josué? Eu irei abrigá-lo com a minha presença. Vou te proteger com a minha presença. Ninguém vai te tocar. E a mesma coisa que Deus está falando para você que está aqui. Deus disse para você que está aqui hoje, eu vou te proteger com a minha presença. Eu irei contigo. Ninguém poderá colocar a mão em você. Eu serei contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te seguro, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus é maravilhoso, é poderoso. Ele cuida da nossa vida e a presença dele está conosco. Uns têm armadura, têm armas, têm estruturas bélicas. Nós temos Deus. E Deus é a nossa segurança e a nossa fortaleza. Foi isso que aconteceu com Davi, com Golias, não foi? Golias estava lá todo revestido, paramentado, com a sua armadura. E de repente ele olha para Davi, e a única coisa que Davi tinha na mão era um pedaço, uma corda e umas pedras. Mas Davi estava revestido pelo Senhor. E ele diz assim para o gigante, você vem contra mim com esses paramentos, você vem contra mim com essa armadura, com essas armas, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Olha que tremendo, irmão. Lembra de Pedro e Silas quando estava entrando no templo e o cara pediu esmola? O que eles falaram para o cara? Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Você tem o nome de Jesus, irmão? Bom é que a gente desse um aleluia forte aí. Amém. É verdade, irmão. Você tem o nome de Jesus, nós temos Jesus. Ninguém consegue vencer o nome de Jesus. Ninguém consegue mudar a história de Jesus. Nós temos 2000 anos de história de cristianismo. 2000 anos que o inimigo vem tentando de todas as formas acabar com o cristianismo. Jamais vai conseguir, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. E o nome de Jesus é um nome que você tem. Por isso que Davi diz, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Deus diz para você, tome as tuas atitudes, porque eu irei abrigá-lo com a minha presença. Olha que bênção. Segundo P, eu irei conduzir você através da minha palavra.
Deus nos deu um guia. Deus nos deu um mapa. E o mapa de Deus é a palavra. Deus diz, olha, você não vai andar no escuro, você vai andar na palavra. Você não vai andar no escuro não, irmão. Você vai andar na palavra. Eu te dou a minha palavra e ela vai te conduzir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 5. É luz para os nossos caminhos. Vai iluminando os nossos caminhos. Deus nos deu a sua palavra. Deus disse para Josué, olha, não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Viva na minha palavra, que a minha palavra vai te levar até o tesouro. A palavra de Deus vai te levar até o tesouro. Qual é o tesouro que você quer para a tua vida? A palavra de Deus vai te levar até o teu tesouro. Terceiro P de Deus, eu irei abastecê-lo com a minha provisão. Olha, gente, olha o que diz no Salmo 23, versículo 1. O que diz lá? Todo mundo sabe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é provisão. Deus diz para você, nada vai te faltar, eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você. Nós vamos estar caminhando, você quer criar uma nova realidade, você vai tomar essas atitudes que foram colocadas aqui, e você vai ver Deus fazendo grandes coisas na tua vida, e Deus vai te prover durante todo o caminho. O povo ficou 40 anos no deserto, durante 40 anos o povo não morreu de fome, o povo não morreu de frio, o povo não morreu porque estavam sem roupa. O povo morreu por causa da incredulidade. A única coisa que mata um homem de Deus, uma mulher de Deus, é a sua incredulidade. É não acreditar na provisão de Deus, no sustento de Deus, no cuidado de Deus, na graça derramada de Deus sobre todos nós. Deus é que provê a nossa vida, irmão. Infeliz é o homem que acha que é a sua força que o sustenta, que é os seus recursos que o sustentam. Infeliz é o homem que acha que é a sua sabedoria que o sustenta, porque o que sustenta a nossa vida é Deus. Feliz o homem que coloca Deus como base da sua vida e que permite que Deus o sustente. Deus disse para Josué, você vai e eu vou prover. Eu vou prover o que você precisa. E o quarto P de Deus, eu irei prosperá-lo por causa da minha promessa. A Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Deus ficará sem ser cumprida. Irmãos, nós não movemos pelas circunstâncias, nós nos movemos de acordo com a vontade do nosso Deus. E a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida, e nós não precisamos temer, e nós não precisamos nos envergonhar, e nós não precisamos esmorecer, e nós não precisamos ficar abismados com as coisas que estão acontecendo aí fora. Deus está no controle da nossa vida, e nada pode impedir o agir de Deus e o mover de Deus. E nós vamos chegar aonde Deus prometeu que nós chegaremos. E nada pode impedir esse mover de Deus na nossa vida. Eu vou concluir agora, lembrando você quais que são as atitudes que você precisa ter. Primeiro, sensibilidade para ouvir Deus. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? Sensibilidade para ouvir Deus. Segundo, zere o passado. Terceiro, aumente a sua autoestima. Quarto, determine o que você quer. Quinto, entenda, planejamento e disciplina não são opcionais. Sexto, da mesma maneira, fazejamento e perseverança também não. Mantenha o foco. Para isso, volta ali. É inegociável dizer não. Oitavo, desperte a sua criatividade. Nono, busque a sua origem divina. Então essas são as atitudes que Deus espera de mim e de você. E quais são as atitudes de Deus para com a nossa vida? Coloca aí de novo, Paulo. Olha o que Deus vai fazer com você, tá? Nós vamos fazer da seguinte forma.
Os homens vão ler o primeiro, as mulheres o segundo, os homens o terceiro e as mulheres o quarto, tá bom? Vamos lá, os homens, mulheres. Mas bem forte, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3 lá. Eu irei abrigá-lo com a minha presença. Eu irei abastecê-lo com a minha provisão. Eu irei prosperá-lo por causa da minha promessa. Amém. Irmãos, é tão fácil, é tão simples. É possível você mudar a sua vida e você criar uma nova realidade. Está em você, não está fora de você. A mudança está em você, não está em quem está do teu lado, não. Às vezes a mãe olha para o filho, o marido olha para a esposa, o amigo olha para o amigo, e eu olho para você, você olha para mim. Mas a mudança está em você. A mudança está em mim. Decida criar uma nova realidade. Se entregue a ela. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Tudo é possível àquele que crê.